graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, com todos os amigos do Evangelho, com todos aqueles que estão neste momento conectados em suas mídias sociais, essa transmissão através do Facebook e logo depois também estará no YouTube. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Tivemos uma semana onde a missionária Janaína trouxe a palavra do Senhor na quinta-feira. Domingo passado, o diácono Heraldo Tenório. E nesta semana, a minha pessoa. E logo em breve, também o pastor José Luiz estará, com certeza, trazendo a reflexão e realizando o culto com todos os amados irmãos e com a minha pessoa, com toda a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fico feliz por você, fico feliz por mim, por mais um dia de vida, por mais uma semana que o Senhor tem nos concedido. Grato pela nossa saúde, também orando sempre por aqueles que necessitam de nossas ajudas, que necessitam da intervenção de Deus. E agradecemos fielmente ao Senhor. Nesse momento eu os convido para orarmos ao Senhor, iniciando o culto, a transmissão nessa noite. Oremos. Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos entregar em Tuas mãos o início dessa transmissão, desta live, também consagrando e entregando também em Tuas mãos os equipamentos, para que ocorra tudo de acordo com a Tua santa e maravilhosa vontade. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue conosco, nos ajudando, abrindo a porta da palavra, abrindo o nosso entendimento, também adentrando dentro das residências e nos corações daqueles que estão conectados, despertando aqueles que ainda não se conectaram, mas irão assistir à transmissão nessa noite, ajudando a todos que estão em seus trabalhos, ajudando a todos que neste momento estão em deslocamento em seus veículos, e agradecendo pela vida do irmão Sérgio, pela vida do irmão Silvio, que estão por trás da parte técnica no estúdio SS Arte. Que o Senhor possa ajudar-nos todos os dias de nossas vidas, cada segundo, a cada minuto. Pai, fiel, nós estamos diante da Tua presença, agradecidos e confiantes que tudo ocorrerá bem conforme a Tua santa e maravilhosa vontade. Amém. Sempre é bom estarmos juntos, meditando, orando, agradecendo a Deus por cada minuto, por cada alimento que adentra dentro de nossa residência, orando sempre uns pelos outros. Acreditamos que com a nossa fé e com a intervenção de Deus, esta pandemia esteja nos seus últimos estágios, para que possamos voltar às nossas atividades em nossos templos, em nossos trabalhos, no comércio, e todos aqueles que necessitam de seus empregos para estarem assim voltando à normalidade. Sempre fiel a Deus, sempre agradecendo por tudo, orando um pelos outros, né? Paulo, a palavra de Deus diz que nós devemos estarmos orando uns pelos outros. Neste momento também gostaria de estar trazendo a graça e a paz do Senhor para o irmão Paulo, a irmã Glória da Nova Água Preta, sempre está conectado também, assistindo às transmissões, né, do culto. A irmã Cida também estará acompanhando neste domingo a transmissão, e a todos os amados e amadas também de nossa igreja e das demais igrejas. Muitas pessoas
não estão agora assistindo ao vivo, porque estão assistindo, alguns são de outras igrejas, estão assistindo a transmissão dos seus cultos, mas depois do horário dos seus cultos, durante a semana, o vídeo estará lá salvo no Facebook e no YouTube, e você terá a oportunidade de assistir, de agradecer a Deus, de orar, de estar suplicando pelas nossas vidas e estando assim sempre gratos a Deus por tudo. Hoje não teremos a ministração do louvor, mas nós teremos uma breve reflexão da palavra de Deus e depois da reflexão transmitiremos o vídeo de abertura da campanha de missões estaduais da nossa Convenção Batista de Pernambuco. Aqueles que não são de nossa convenção, nós realizamos campanha de 4 missões durante o ano. Período de missões mundiais, onde oramos pelos missionários espalhados no mundo, nos países, principalmente países de difícil acesso à pregação do Evangelho, mas sempre temos um pastor, um missionário, e naqueles países que não podem entrar ao Evangelho, nós batistas normalmente temos alguém em uma ONG social, alguém capacitado, alguém disposto a enfrentar as dificuldades, mas vão lá e pregam a palavra de Deus. E nessas campanhas de missões mundiais, nós oramos e arrecadamos também fundo financeiro, mandando para a convenção e sustentando os missionários nesses países. Depois a gente realiza a campanha de missões nacionais. Na campanha de missões nacionais, aí agora todo o recurso, toda a oração e todos os esforços durante aquele período de tempo é direcionado aos missionários espalhados pelo Brasil, para adentrar dentro de alguns estados, expandir o Evangelho em algumas localidades de difícil acesso. Depois da campanha de missões nacionais, a gente também trabalhamos com a campanha de missões estaduais, onde cada convenção estadual ela organiza junto com o seu presidente e fazem todo um trabalho de campanha agora direcionado para seu estado. Então Pernambuco está movimentando uma campanha, Alagoas, o Rio Grande do Sul e assim outros cada estado vai vão trabalhando na expansão do Evangelho em suas localidades. E é este momento que nós estamos vivenciando. Também depois a gente trabalha com a campanha de missões regionais, onde já começa a ter mais um trabalho específico com o missionário mais próximo de você, região sul, e aí a gente vai trabalhando mais pertinho daqueles missionários que necessitam de uma ajuda financeira, uma construção de um templo, a expansão de um trabalho social, e assim a gente vamos trabalhando. E sempre orando e tendo Deus como nossa meta e objetivo em nossas vidas. Gostaríamos de convidar a todos para abrirmos a palavra do Senhor no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, o texto da palavra do Senhor, e nós iremos fazer uma leitura a partir do versículo 16 ao versículo 25, mas o texto base aonde nós iremos focar será o versículo, especificamente versículo 17. A palavra de Deus, ela nos fala a seguinte mensagem: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, um texto muito autoexplicativo. Só em lermos essa leitura da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, fazendo esses escritos, mandando esta carta, ela já começa a explicar, né, quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito. E são algo tão explicativo e quando lemos aqui, acredito que você começa a pensar, é verdade, realmente a obra da carne, né, conforme a palavra de Deus, conforme o apóstolo começa a falar, realmente é essa, é a prostituição, é a inimizade, é a feitiçaria, é a impureza, e começa aí assim, etc. Invejas, bebedices, e começamos a perceber o quão as pessoas, quando se afastam da presença de Deus, elas tendem a caminhar, né, para este caminho das obras da carne. Pois bem, mantemos um esforço, né, espiritual, uma luta, né, em nossas vidas, não só a minha pessoa, como você também, e todos aqueles que são cristãos, todos aqueles que decidiram seguir a Jesus Cristo, e a ter Ele como um parâmetro, como a Bíblia como parâmetro em sua vida. Há conflitos espirituais. E esses conflitos, ora, tende os pensamentos, a vontade, a querer realizar as coisas da carne, né? As coisas deste mundo. Quando falo do mundo, não falo o mundo físico em si, mas as obras tendenciosas que fazem com que afastem o homem da presença de Deus. E, por outro lado, também quando queremos seguir, né, a vontade de Deus, que são as obras do Espírito. E aí você fica em uma situação, em uma luta não física, mas em uma batalha, né, em uma luta espiritual. E o tema justamente dessa reflexão é mantendo o equilíbrio entre a carne e o espírito. Como manter o equilíbrio? O que é que pode favorecer, né, para você estar mais próximo de Deus? O que é que acontece com as pessoas que, quando querem fazer o bem, terminam fazendo o mal que não queria? Mas será que é só você, né, que pensa dessa forma? Não. O próprio apóstolo, ele já pensava dessa forma quando ele escreveu lá em Romanos, no capítulo 7, versículo de número 19. Né, num texto onde ele fala que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quantas vezes você se esforçou para fazer o bem e terminou fazendo o mal?
você não queria fazer e terminou fazendo, magoando alguma pessoa, entristecendo o Espírito Santo de Deus. E aí você percebe que você realizou algo que não queria, algo que você não desejava, algo que você não planejava, mas terminou falhando. É assim que esta luta, ela nos acompanha. Esta luta, ela iniciou desde os primeiros cristãos na face da terra, desde as primeiras pessoas que tinham o desejo de querer seguir a Deus, de fazer as coisas certinhas, de não errar. Mas o inimigo de nossas almas, o diabo, ele busca, né, fazer com que você quebre este equilíbrio e tende a tendenciar para as obras da carne, para os ensinamentos que ele deseja e não os ensinamentos que Deus deseja. Manter o equilíbrio, ele é fundamental para quem quer ser bem-sucedido na nossa carreira espiritual. Se você, em todos os sentidos de nossas vidas, pode observar, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não é uma pessoa explosiva, ela é uma pessoa fácil de você lidar com ela. Ela é uma pessoa que aproxima as outras. É aquela pessoa que você gostaria de conversar, é aquela pessoa que você gostaria de receber até um conselho, uma ajuda. E termina essas pessoas que conseguem manter este equilíbrio, elas serem bem-sucedidas naquilo que os propósitos que ela se destina a fazer, seja na vida secular, mundo secular, seja na vida espiritual. Este conflito, eles nos acompanha, irmãos. Ora, o seu espírito deseja as coisas de Deus, e ao mesmo tempo vem pensamentos em sua mente que muitas vezes são tendenciosos a afastar você da presença de Deus. Mas o que é que você vai fazer? O que é que você vai escolher? O que é que você vai decidir em sua vida? Você que está me ouvindo agora, você que não é evangélico, e você pode até dizer: ah, missionário, realmente eu gostaria de estar mais próximo de Deus, mas o vício, ele me afasta. Eu gostaria de estar em uma igreja, junto com outras pessoas, adorando a Deus, mas o pecado, mas as outras coisas tendem a arrastar o meu pensamento, as minhas atitudes para realização das coisas que eu não quero. Eu gostaria de estar com Deus, mas não tenho força. É aí que é o X da questão. Para você manter o equilíbrio, para você pesar mais para a balança do espírito e não para a balança da carne, você precisa fazer a vontade de Deus. Você precisa se aproximar de Deus. As pessoas, quando se afastam de Deus, a balança, o peso é igual quando você... Hoje tem as balanças digitais, né? Você vai pesar algo, você coloca lá, ela já dá o peso, o preço, o valor, tudo digitalmente. Mas as balanças, né, ainda tradicionais, você quer pesar 1 quilo, a pessoa bota lá um peso de um ferro de 1 quilo, e você vai colocando o alimento do outro lado até ela manter, né, o equilíbrio. Se você coloca, se for uma fruta e for demais, a fruta baixa ao lado da fruta e o outro lado pesa, fica mais maneiro e vai subindo. E assim é a nossa vida, assim é a nossa luta diária. Ela fica como uma balança. Se eu me afasto de Deus, a tendência é eu me aproximar do inimigo, me aproximar das obras carnais.
Se eu me afasto do inimigo, a tendência, né, é ir em direção a Deus, é ser uma pessoa mais próxima do Senhor, uma pessoa espiritual. E nós precisamos sermos esta pessoa espiritual. Nós precisamos sermos a pessoa que se aproxima de Deus. Mas como eu me aproximo de Deus? Você não se aproxima de Deus fisicamente falando, mas espiritualmente falando. Você precisa manter, né, um padrão devocional em sua vida. Você precisa estar realizando leitura da palavra do Senhor. Você precisa meditar na palavra. Você precisa ouvir louvores e adorar ao nome santo do Senhor. Se você não fizer isso, você não vai manter o equilíbrio em sua vida. Cada passo, ou cada dia que você não lê a Bíblia, que você não ora, que você não medita, você se afasta de Deus. E quando você se afasta de Deus, você torna-se mais fraco. É uma batalha espiritual em nossas vidas. A luta entre a carne e o espírito. E aí o versículo 17, ele fala: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. No texto, no versículo, quando você lê em sua Bíblia, né, em sua casa ou no seu smartphone, né, a palavra de Deus, ela direciona o Espírito com um E maiúsculo, no sentido de ser o Espírito Santo de Deus. Não é o Espírito humano, é o Espírito de Deus. Realizar a vontade do Espírito de Deus. E a carne é realizar as coisas tendenciosas ao que é contrário a Deus. Como eu falei no início, e listamos algumas obras da carne. E listamos os frutos também do Espírito. Amados, amadas, próprio Jesus Cristo, ele realizou a vontade de Deus aqui na terra. E se a palavra dele diz que nós devemos sermos seguidores dele, imitadores de Cristo, por que eu não vou fazer a vontade de Deus? Se questionem. O que eu tenho feito que Deus tem se agradado? E questione também o contrário a esta afirmação. O que eu tenho feito que tem desagradado a Deus? Eu tenho orado, eu tenho sido uma pessoa sensível ao Espírito Santo de Deus. Você já percebeu como são as pessoas insensíveis, né? As pessoas que não têm uma sensibilidade. Aquela pessoa que é bruta, assim falando. Aquela pessoa que não desperta os seus sentidos para entender, captar a informação, uma frase, uma palavra que alguém tem falado. Quando você tem a sensibilidade
espiritual, você consegue ouvir a voz de Deus. E como você vai ouvir a voz do Espírito para se equilibrar nesta luta? Lendo, se aproximando, meditando, louvando ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Jesus, em seu percurso aqui na terra, ele, em vários momentos, ele falou que ele não veio fazer a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Em João 5, versículo 30, ele fala: não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai. Veja, o Filho de Deus buscava em sua passagem aqui na terra realizar a vontade do Pai, realizar as obras do Espírito. E quantas pessoas, você que está me ouvindo agora, quantas pessoas não têm feito a vontade de Deus? Não têm buscado a Deus? Quantas? Muitas. Muitas mesmo. Alguns se aproximaram agora de Deus com medo desta pandemia. Que se aproxime. Deus recebe de braços abertos. Mas que permaneçam. E não se afaste de Deus quando esta pandemia passar. Alguns contraíram o Covid-19 e com medo de morrer foram buscar a Deus. Deus aceita. Mas alguns também, após se recuperarem da doença, se afastaram de Deus. Foram entregar suas vidas para o álcool, para a prostituição, para a avareza, para as invejas, as intrigas. E o que mais nós vamos presenciar neste ano é muita intriga, dentro da igreja e fora das igrejas, por conta de um período turbulento que vai chegar aí, que é a questão dessa política partidária. Muitos vão brigarem, arengarem, se esquecem que são crentes, se esquecem que são filhos de Deus, que são irmãos em Cristo, desconhecem os seus amigos por conta de questão partidária. Sabe por quê? Porque se afastam de Deus, porque buscam a avareza, não respeitam uma opinião política do outro, não respeitam uma decisão. Cada um diz que o seu candidato é o melhor. E eu fico observando, se os esforços que essas pessoas fazem fossem para defender Deus, imagina o quanto Deus seria defendido aqui na terra. Mas muitos não fazem essa mesma intensidade para buscarem a Deus. Esquecem da sua missão como cristão, esquecem das suas missões, seus objetivos de pregar o Evangelho. Se você disser a alguma pessoa, olha, entrega esta literatura, lê um versículo para alguém, não faz. Agora, quando fala candidato A ou B, vai entregar esse valor para você em recurso e dinheiro, aí você vai fazer. Não critico o fato de fazer. Critico o fato de você não se empenhar para buscar a Deus. Mas a sua luta tem que ser para Deus. Porque essa vida ela vai passar. As coisas passam. Mas a palavra de Deus permanece para sempre.
Mantenha-se próximo a Deus. Jesus manteve próximo a Deus. Há uma luta em nossas vidas espiritual. Deixe ser dominado pelo Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa direção da nossa vida a Deus e a orientação do Espírito Santo, nós recebemos uma nova natureza que vai nos ajudar a exercitar o equilíbrio. Quando a gente entrega a nossa vida a Deus, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Novas criaturas. Quando você se entrega completamente a Deus, meu amigo e minha amiga, as coisas são diferentes. Muito diferentes. O apóstolo Paulo, no versículo de Gálatas 5, versículo 25, ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando você anda pelo Espírito, as coisas são bastante diferentes. As coisas tornam-se mais tranquila. Por mais que a adversidade ela possa chegar, mas você está confiante. Você está tendo aquela certeza que com Deus tudo é mais fácil. Que com Deus as coisas passam. Eu me lembro quando eu era pastoreado fisicamente, e espiritualmente pelo pastor Elias. Pode até agora estar nos assistindo. Agora ele pastoreia a Igreja Batista lá no Loreto, em Piedade. E ele dizia: olha, quando as coisas apertarem, chame Jesus. Chama Jesus quando as coisas apertarem, porque Ele estará com você. Quando não apertarem também, chama Jesus. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo e nós somos uma nova criatura, nós começamos a pensar diferente. Nós começamos a ter atitudes diferentes. E aí Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8, ele fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Veja, se aproxima de Deus, e aí você deixa ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, e os seus pensamentos mudam. Seus pensamentos mudam dentro de você. Se vier algo zunindo lá, pertinho no seu ouvido: olha, vamos fazer isso aqui. Mas se você olha, que se não é algo amável, se não é algo honesto, se não é algo justo, se não é algo puro, se não é algo que vai trazer o bem para o meu amado irmão, eu não vou fazer. Mas eu vou pensar, eu vou dedicar a minha vida, eu vou dedicar os meus esforços para a realização daquilo que agrada a Deus. Pense nisso. Pense no que é coisas boas. Lembra quando questionaram a Jesus, o que é que ele, qual era o maior mandamento? E ele disse: olha, o maior mandamento, os mandamentos se resumem a 2: amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, e depois
O segundo é amar o próximo como a si mesmo. Quando eu amo a Deus, eu não quero decepcionar Deus. Quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não quero o mal para o meu próximo. Eu não vou falar palavrão para o meu próximo. Eu não vou xingar o meu próximo. Eu não vou matar o meu próximo. Eu não vou entristecer o meu próximo. Porque se eu fizer isso com ele, eu vou me entristecer também. Veja como é interessante o cristão. Veja como é interessante aquele que é guiado pelo Espírito. Quando a gente fala alguma coisa, porque há uma luta espiritual, que é a luta entre a carne e o Espírito, e às vezes a gente tendencia a fazer as coisas da carne, e quando a gente fala alguma palavra que entristece, machuca um amigo, machuca um irmão, veja que no momento de raiva, você pode até falar alguma palavra que machuca. Mas quando você termina de falar, que fecha a sua boca, logo vem a pontada do Espírito Santo dentro de você errou, machucou. E ali você percebe que você não gostaria de ouvir aquelas palavras, e por não gostar de ouvir aquelas palavras que não fosse para você, você não deveria também pronunciá-las para o próximo. Que possamos corrigir a nossa rota. Nunca é tarde. Eu falo sempre, só é tarde quando morre, porque aí não dá mais tempo. Mas enquanto tiver fôlego de vida dentro de você, enquanto você respirar este ar, este oxigênio, nunca é tarde para se arrepender daquilo que você fez de errado. Errou, corrija-se, volte-se para Deus, porque Deus vai estar de braços abertos para te receber. Cristo Jesus estará pronto para guiar a sua vida. Veja esta cruz que está ao meu lado, neste cenário produzido pelos técnicos e pelo estudo SS Arte, colocou a cruz. E na cruz não tem ninguém pendurado nela. Sabe por quê? Este é um símbolo que significa que o nosso Jesus, ele ressuscitou. Ele foi tirado da cruz, foi retirado da cruz, foi sepultado, mas ressuscitou e está no céu. Então a nossa esperança, a nossa redenção está em Cristo que foi crucificado. Então eu preciso pensar em Cristo, eu preciso pensar em Deus. É isso que eu preciso pensar. Medite na palavra do Senhor, corrija-se enquanto há tempo, faça o que é reto, o que é justo. Podemos errar, mas não devemos permanecer no erro. Sempre há a oportunidade que o Senhor nos concede de pedir perdão e de fazer aquilo que é correto aos olhos do Senhor. Agradecemos a Deus pela presença, por você estar conosco nesse momento, e gostaríamos neste momento de falarmos um pouquinho sobre a campanha de missões estaduais. Passaremos agora um vídeo da campanha de missões estaduais.
aonde foi realizada a abertura nesta semana. O irmão Sérgio vai estar transmitindo este vídeo. O tema da campanha de missões estaduais. Pela vida em Jesus, eu coopero, né? Pela vida em Jesus, eu coopero. Então vamos assistir esta abertura, este vídeo, e depois falaremos mais um pouco, em nome de Jesus. Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, estou sem favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Amém. Pela vida em Jesus, eu coopero. Nós cooperamos em nossa igreja, não por questões financeiras. Nós cooperamos em nossa igreja pela vida em Jesus. Só coopera com a obra do Senhor aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo. A nossa campanha de missões estaduais, né, os batistas, eles têm um alvo nesta campanha para realização da pregação do Evangelho aqui no estado de Pernambuco. Você que é batista, se organize junto com sua igreja, direcione a sua oferta para a Junta de Missões Estaduais, seja com sua igreja. Você que não é batista, mas você diz assim: eu gostaria de cooperar, financeiramente com esta campanha, levar o pão na mesa do missionário, construir um templo batista, ajudar em uma obra social. Se você entrar lá no site da Convenção Batista de Pernambuco, você vai encontrar a conta bancária da Convenção Batista, e ali você faz a sua oferta, direciona a sua oferta para a campanha, ou imprime o boleto e você paga. Você faz uma contribuição voluntária para o atingimento do alvo, e este alvo será direcionado para a ampliação da obra do Senhor aqui no estado de Pernambuco. Então, pela vida em Jesus, eu coopero. Nós costumamos falar que a divisa é um texto bíblico que reforça essa campanha. Ela se encontra em João capítulo 1 e o versículo de número 2 ao versículo 4. Ele diz assim: ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele.
e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, pela vida em Jesus, eu coopero. Pense nisso. Você trabalha na igreja por Jesus. Você não trabalha por pastor, nem por diácono, nem por diaconisa. Então não desanime da sua jornada, nem da sua caminhada. Enfrentaremos turbulência pela frente, outras pandemias, políticas partidárias, divisões, mas pela vida em Jesus você permanece no Evangelho e pela vida em Jesus você opera. Nunca se afaste da presença de Deus. Mantenha-se o equilíbrio. Não vá tendenciando para as obras da carne, mas mantenha-se o equilíbrio com Deus. Nós agradecemos a Deus pela sua participação de adoração ao Senhor nessa noite. Agradecemos também, acredito que a irmã Maria José, lá da Nova Água Preta, estará também assistindo, né? Ela nos fez uma visita e a Janaína já ficou de ensinou a ela, para ela acompanhar-nos através do Facebook e através do YouTube. E outras pessoas também de nossa igreja que também estão nos assistindo. Eu convido você para orarmos, agradecendo pela oportunidade. E próxima quinta-feira haverá o culto novamente aqui, culto das mulheres, né? E teremos com certeza outras pessoas trazendo também a palavra de Deus. E no próximo domingo acredito que estará outro obreiro do Senhor aqui trazendo a palavra do Senhor. E peço um pedido também para você. Você que ainda não segue a nossa página no Facebook, você ainda que não fez a inscrição também no YouTube, faça isso. Faça a inscrição. Seja seguidor da PIB Água Preta. Nos ajude, divulgue esta palavra, compartilhe. E depois, quando voltarmos também os cultos aos templos, contamos com a sua presença para nos visitar e adorarmos ao Senhor bem mais de perto. Também agradecemos a presença dos irmãos de Sérgio e de Silvio. O SS Estúdio Arte está realizando um grande trabalho, tem ajudado a igreja a divulgar essas lives, e eles estão disponíveis para serem também contratados. Você que precisa fazer uma transmissão dessa de alto nível em sua igreja, realizar um trabalho de lançamento de algum músico, de alguma live, entre em contato com o número do SS Studio e você vai gostar do trabalho desta equipe. E eles têm até drone também, são chiques, os meninos estão de alto nível. É assim que Deus faz na vida das pessoas quando se dedicam e buscam o equilíbrio. O Senhor abençoa e o Senhor prospera. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa tão rica oportunidade, por este momento que passamos adorando ao teu santo nome. Senhor, apresentamos neste momento os médicos, os profissionais da área de saúde, os profissionais dos serviços essenciais que estão em plena atividade, lutando contra essa pandemia, lutando para que esta economia permaneça, orando, ó Deus, apresentando o presidente da República, os senadores, os governadores, os deputados, orando pela vida dos prefeitos, vereadores, que estão na luta, Senhor, que estão ajudando a combater e a vencer esta pandemia. Também oramos, ó Deus, para uma recuperação da economia desse país, porque neste momento estamos enfrentando a pandemia do Covid-19, mas logo também estaremos em uma dificuldade econômica muito grande. E é neste momento que nós confiamos em Ti, porque muitas pessoas, muitos já têm perdido seus empregos, muitos já têm ficado sem a sua fonte financeira de sustento da sua família. Mas Tu és um Deus provedor, Tu és um Deus capaz de prover as necessidades de todos os irmãos, de todos aqueles que buscam a Tua presença.
Senhor, nos livra de todo mal. Nos ajuda em nossa caminhada. Nos dê uma semana de paz, uma semana repleta de bênçãos em nossas vidas. Mesmo que a semana seja difícil, mas com Deus nós teremos paz. O mundo pode estar em guerra, mas teremos paz interior, porque seguiremos a vontade do Espírito Santo. Senhor, oramos também por aqueles que estão enfermos, que precisam de uma recuperação física. Oramos intercedendo pela vida daqueles que estão doentes espiritualmente, que estão na beira da morte, não física, mas espiritual, deixando o caminho da palavra, deixando de se aproximar de ti e tem se aproximado do diabo. Mas em o nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor repreenda todo o mal na vida das pessoas, e que as pessoas sejam melhores, mais amáveis, busquem mais a Deus. Este é o nosso pedido e a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos e esperamos você na próxima quinta-feira, às 19 horas. Amém.